Salve, salve, nação! Nação, a pergunta é o seguinte: Vitor Pereira deixou uma boa impressão na sua primeira partida pelo Flamengo, dirigindo o Flamengo? Na minha opinião, sim. Outro ponto, Gerson. Gerson nem parece que saiu do Flamengo. Nem parece que ficou 1 ano e meio fora do Flamengo. Incrível, meu filho. Capacidade do cara jogar, meu filho. Outro patamar, meu filho. Então, vambora reger aqui, né? Os comentaristas Gustavo, Zupac e Silas debatendo tudo sobre o Flamengo, Vitor Pereira, Gerson. O que o Gerson fez em campo foi barbaridade, meu filho. Então é isso aí. Tamo junto e é nóis. Deixa o like para ajudar o canal. E a sua inscrição também conta demais, né? Valeu, créditos. Aí a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Tamo junto. Rubro-negro, números desta partida, a estreia do Flamengo, a posse de bola rubro-negra foi de 59%, passes certos 554, chutes 12, dos quais 8 certo, um aproveitamento de 66,6%, 5, superior à Portuguesa do Rio em todos os números. Queria dar aqui o meu boa noite aos... Aliás, eu queria falar um bom ano, atrasado, um bom ano. Na abertura eu não ia quebrar isso. Chegou quase no carnaval. Boa noite, não vem com essa não. Boa noite a vocês, um bom ano. Eu tô voltando de férias, é um prazer estar aqui com vocês no Sport Center. Silas, tudo bem? Um abraço, boa noite. Tudo bem, Felipe, descansou, né? Muito bom. Que bom. E joga a bola pra gente, Felipe, que os Zupa estamos aqui, né? Vou precisar hoje, hein? Já, né? Terei alguns lapsos, falar, jura que esse cara tá nesse time? Não acompanhei. Tô brincando, fiz aí um intensivão ao longo da tarde. Tudo bem, Zupac? A gente colocou a tela, números todos superiores à Portuguesa do Rio. Era o que se esperava. De qualquer forma, seria, né? Boa noite, Mota, boa noite, Silas, boa noite, fã de esportes. Nós fizemos a nossa pré-temporada, você está em pré-temporada, mas foi de fato uma boa estreia para o Vitor Pereira, uma boa estreia para os titulares do Flamengo, né? O Flamengo havia estreado, né, contra o Audax no meio de semana. Foi uma atuação em que o ritmo não precisou ser o mais acelerado possível o tempo inteiro, mas o Flamengo controlou o jogo como quis. Teve algumas diferenças de movimentação que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Também não era hora, né? Não era hora de a gente ver nada muito brusco. Primeiro porque o Vitor Pereira já chegou falando que não faria nada muito brusco nesse primeiro momento. E segundo que mesmo se fosse essa a sua intenção, não seria no primeiro jogo. Até poderia ser, mas obrigatoriamente não seria no primeiro jogo que a gente já veria uma mudança drástica e o Flamengo pronto e tal. Então existem alguns pequenos detalhes que foi possível observar. No geral, foi uma boa estreia, com o estádio lotado, o primeiro jogo do Gabriel com a 10, a volta do Gerson, o Ayrton Lucas como titular, enfim, alguns aspectos positivos para o Flamengo nessa primeira vitória com o time principal. A primeira impressão foi boa, Silas? Boa, tirando o Gerson que já vinha jogando, a gente até disse isso aqui outro dia, né, o Gerson que estava num ritmo melhor, né, nem estava jogando tanto lá nessa segunda temporada lá na Europa, mas ele talvez fisicamente seria aquele que sentisse menos essa questão. E quando você, Flamengo, enfrenta um time que também jogou a primeira divisão, que jogou campeonatos importantes e que também teve o mesmo período de descanso, então chega todo mundo no mesmo nível físico. Agora, quando você enfrenta clubes que estão treinando desde novembro, fim de outubro, então a diferença ela é física, ela é na correria, ela é no mano a mano, no corpo a corpo, quem chega primeiro. Aí tem que aparecer a classe dos fora de classe. E aí é quando aparece Pedro, quando aparece Gabigol, quando aparece, até o Fabrício Bruno apareceu ali, Aliás, Thiago Maia. Quase sempre que o Fabrício Bruno entra, ele entrega. E é um jogador pouco falado, né? Tem pouca Entrega coisas boas, né? Ele entrega rende. Porque zagueiro entrega perigoso. É verdade. E é um cara, e ele é talvez de todos os zagueiros que o Flamengo tem, o menos badalado, o menos falado. Até ofensivamente, né? Ele tem um nível de regularidade bom, com a bola no pé, a gente vai ver daqui a pouquinho. O Silas tocou no nome importante. É um cara que se o Davi, não sei, mas se o Léo Pereira vacilar, se o Rodrigo Caio demorar muito a voltar, o Fabrício Bruno passa à frente, como aparentemente já passou à frente do Pablo. E eu mencionei o Flamengo e a Portuguesa porque o Corinthians, por exemplo, enfrentou um time que disputa Campeonato Brasileiro de Série A, disputa Paulista de Série A, e já a dificuldade já é maior. Mas nesse tipo de confronto, o que precisa é ganhar o jogo, para ir dando tranquilidade, principalmente porque Flamengo tem 2 compromissos agora que são fundamentais e importantíssimos, né, para eles.
Ô Zupac, eu sei que você tem inclusive análise, a gente vai falar muito dessa volta do Gerson. Até para não ter spoiler, eu vou jogar de uma forma mais genérica para você guardar o seu super trunfo. Pode deixar, o Zap. Vai dar o Zap. Guarda o Zap. Só não deixa para a última, para a gente não morrer. Não dá para falar agora. O Zap na mão. Estão falando grego, viu, filho? Que eu não entendo nada disso. Que penas. Mas a gente ensina um dia. Zupa, o que deu para... Muito pouco, estreia. Mas de digital, assim... Do Gerson? Do Vitor Pereira nesse Flamengo. O que você olha em comparação que a gente vê do Dorival? Eu sei que é muito pouco, mas você fala, isso não tinha. Não, assim, a principal mudança é geométrica. É a saída do losango. Aquele losango no meio-campo, aquele diamante no meio-campo que o Dorival montou e que, evidentemente, não era inédito, mas ele era a essa altura do futebol brasileiro pouquíssimo usado, né? E com o Dorival foi usado e foi bem usado durante a maior parte do tempo, não foi perfeito, mas foi bem usado. O Vitor Pereira desfez o losango permanentemente. Em alguns momentos, é claro que os jogadores se agrupam dessa maneira mais parecida, mas, no geral, ele mudou o desenho do meio campo. Formou, por exemplo, sem a bola. O Flamengo estava marcando com 2 linhas de 4 alinhadinhas. A segunda linha de 4 com o Arrascaeta na esquerda, Everton na direita, Thiago Maia e Gerson por dentro, com Gabriel e Pedro mais à frente. Com a bola, 2 volantes, e às vezes um na frente e um atrás, mas 2 volantes e 2 meias. Everton meia direita, Arrascaeta meia esquerda, com muita liberdade para flutuar. Então acho que a principal diferença vista nesse primeiro jogo é essa, o desmonte do losango, que foi a principal digital do Dorival Júnior no trabalho. E não é surpresa, porque se a gente voltar a alguns meses atrás e for ouvir o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falando sobre o time do Flamengo, ele elogia o Flamengo, mas ele fala que ele gostaria que o seu time tivesse explorado no jogo da Libertadores um pouco mais as deficiências que esse modelo do losango impõe ao time, no caso do Flamengo, que é a marcação pelos lados. Então, evidentemente, ele ia mexer com esse desenho do meio-campo. E ele mexeu, pelo menos nesse primeiro jogo, mas muita movimentação, o que é muito típico de um técnico que quer explorar o que o Flamengo tem de melhor. Silas, o que você espera desse Flamengo? Eu não estou falando de objetivo, de vitória, de jogo, de conduta, de parte tática, o Flamengo do Vitor Pereira. Assim, antes de falar disso, Felipe, por exemplo, é interessante lembrar que quando sai o Gerson, entra o Andréas Pereira, ninguém falou do Gerson depois da saída dele, porque o Andréas Pereira ocupou o espaço. E agora saiu o João Gomes. E se falou muito pouco. Tudo bem, quem ocupou mais aquele espaço foi o Thiago Maia, mas com a volta do Gerson também se falou muito pouco, porque vai continuar. Sim. Eu quero ver, Felipe, a defesa. O Zupa já falou muito bem que, Fabrício Bruno entregando um trabalho excelente, Léo Pereira deixou aquela desconfiança de início, quando chegou, agora é praticamente um titular ali, sem muitos questionamentos. Eu quero ver o Varela e eu quero ver o Ayrton Lucas. Porque foi uma impressão só que eu tive. Eu acredito que o Rodinei vai fazer falta. Ou vão sentir a falta do Rodinei. Porque as laterais são pontos interessantes. Eu ainda não vi o Varela. E eu não vejo o Ayrton Lucas ainda como aquele titular. Eu vejo ele como para compor junto com o Felipe Luiz. Que não sei se vai jogar ali, se vai jogar um pouco mais para dentro, como que o Vitor vai utilizar o Felipe Luiz. Luiz Felipe, né? Não, Felipe Luiz. Mas o Ayrton Lucas, ele já mostrou que do meio para frente ele é muito bom. Ele vai, ele chega, ele é muito veloz, ele chuta bem para gol, ele mete bem a bola, cruza bem. Mas do meio para trás eu ainda não sei se o Flamengo vai conseguir ter um ótimo rendimento nas 2 beiradas. Os outros jogadores, para mim, com a subida ainda de Everton Cebolinha, de Marinho... O Bruno Henrique vai voltar. Com a volta do Bruno Henrique, ou seja, Pedro fazendo gol de peito no primeiro jogo. Uhum. Então, mostra que, assim, do meio para frente, o Flamengo não vai ter problema nenhum. Talvez achar, não sei se vai ser o Gerson, quando o Arrascaeta não estiver. Quem vai ser o cara, se vai ser o menino, o Vitor Hugo, quem que vai ser que vai fazer esse trabalho aí, né? As laterais eu acho um ponto interessante, porque como o Flamengo não joga com pontas, né? É um time que tem os seus meias como principais jogadores, os laterais são muito importantes nessa ultrapassagem. Era o que o Rodinei fazia, por exemplo, na última temporada. Foi o que o Ayrton Lucas fez ontem, e faz todo sentido essa presença do Ayrton Lucas dentro.
Agora, o titular é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está machucado. E o Felipe Luiz, nesse estágio da carreira, ele nunca foi esse lateral, ainda mais no estágio atual da carreira. Ele não é um lateral que vai ficar passando. Então, talvez aí se abra uma disputa inesperada pela posição de titular, pelo que o Vitor Pereira quer dos seus laterais. E na direita, eu estou com o Silas. Acho o Varela tecnicamente bom jogador, mas se a gente pensar em característica, o Mateuzinho, ele está mais próximo daquilo que o Rodinei entregava como característica do que o Varela. Talvez aí também exista uma disputa ao longo da temporada. A gente vai falar agora do Gerson. Voltou ao Flamengo. Vamos mostrar números do Coringa. O Coringa está líderes em passes enquanto o Gerson esteve em campo. Fabrício Bruno, citado positivamente pelo Zupac, pelo Silas aqui no Sport Center. 73 passes, 70 certos, 13 errados. O Gerson, 71, todos eles certos, 100% de precisão. E o Davi Luiz com 69 passes, 68 certos, apenas um errado. Gustavo Zupac. Nesse soninho que o Real foi, aí as coisas ficam boas pro Flamengo. Se não acordar pra vida... Que o Flamengo tem uma Supercopa antes para se preocupar, um Palmeiras para se preocupar, né? Uma gordura no Campeonato Carioca para, né, ficar tranquilo também. Agora, mas que foi um Real Madrid, assim, estranho... No mínimo foi, né? E um Barcelona acima das expectativas também, com grandes movimentações e participações no seu meio de campo. Agora dá para sonhar, né? Assim dá para sonhar. A Conmebol anunciou hoje, inclusive, uma premiação para esse Flamengo participando do Mundial. A gente tem aí para mostrar o que foi anunciado pelo presidente da entidade. O Flamengo ainda com uma motivação a mais nesse Mundial. Um prêmio que seria aí bem gordo. E já dá para chegar nesse Mundial, amigos, com um time organizado por Vitor Pereira, já dá para ter uma coisa mais, um trabalho Vitor Pereira assinado ali nesse Mundial, ou ainda é pouco tempo? Estamos falando o quê? Hoje é dia 16 de janeiro, né? Menos de um mês. Não é o ideal. Não é o ideal. Inclusive, tenho falado isso. Esses jogos importantes para o Flamengo no começo do ano são importantes, a torcida tá maluca e tem que ficar mesmo. Mas a gente olhando para futebol profissional, sendo racional, eles não podem carimbar um trabalho a temporada inteira do Flamengo. Porque quando o Flamengo escolhe não ficar com o Dorival e apostar num novo treinador e trazer um treinador que inclusive enfrentou o próprio Flamengo na final, ele opta por romper um trabalho que estava sendo desenvolvido, que tinha sim seus percalços. Eu não discordo totalmente não da diretoria do Flamengo, de mesmo com os 2 títulos não ter apostado na continuidade do Dorival. Acho que o time mostrou dificuldades realmente, apesar de ter ganhado os títulos. Numa reta final, né? Numa reta final, acho que o time se desestruturou um pouco. Mas quando você faz isso, são escolhas. É o cobertor, tira e põe. Quando você escolhe isso, você traz um treinador para fazer uma pré-temporada, poucos jogos antes, e já ter um Palmeiras e possivelmente um Real Madrid pela frente. Eu acho que vai chegar longe do ideal. O quão melhor chegar, cada vez melhor para o Flamengo quer que o time esteja encaixado. Não acho que vai acontecer tão rapidamente, mas acho que tem condições sim, e vai ter que apostar principalmente nas individualidades, no que esse time já joga junto há muito tempo. Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira nesse sentido é mais fácil, que tem uma estrutura, tem um jogar sem pensar. E ontem a gente viu isso no jogo. Como os jogadores se conhecem, se procuram, já tem uma liga muito grande. Mas não é o ideal. O Vitor Pereira, ele entra nesse movimento da diretoria do Flamengo para, além dos resultados com títulos, melhorar o desempenho da equipe. Porque foi o grande questionamento com o Dorival Júnior. Essa equipe poderia render mais, coletivamente e individualmente. Então ele chega com essas duas e manter o ambiente que o Dorival conseguiu, né? E a gente sabe que o Vitor Pereira ali nos bastidores, as coisas têm algum ruído. Então ele tem toda essa demanda, ele tem 3 coisas que ele precisa fazer, além de ajeitar o time para conseguir aí melhorar essa questão e empilhar taças também. A gente conversava ontem, né, Renato, do que pensar do que o Vitor Pereira pode fazer de mudança nesse time. Questionávamos muito os 2 lá na frente, o Gabigol e o Pedro. Pedro começou a temporada ontem como titular, né, coisa que também não aconteceu anteriormente. Mas ele, usando ainda, fez as mudanças que precisava por conta de lesão ou a peça que saiu, enfim.
mas deve usar mesmo a estrutura que o Dorival deixou e algumas mudanças muito pontuais, né? Ah, não, seria muito maluco da parte dele desmanchar algo que já tem liga, que já tem um movimento, já tem ali alguma construção. Particularmente, pelo que eu vi do jogo de ontem, e aí vale para todos, é um jogo. É contra a Portuguesa, Carioca, concordo tudo isso. Mas dentro de ideias que a gente mostrou da análise, para mim faz muito sentido. Não gosto da ideia do losango e deixar 3 e defender com 7. Eu acho que se ele conseguir realmente com a Arrascaeta, tomara num ano fisicamente melhor, porque terminou a temporada também se arrastando, acho que tem isso também. O Dorival teve que dosar um pouco a Arrascaeta e às vezes até liberar ele de funções defensivas, porque a gente sabia que do problema dele é no pubis. Agora, para mim ele já acomodou. O problema de quem joga pro Gerson, quem sai pro Gerson entrar, já foi resolvido porque o João Gomes saiu. Sim. E você traz um cara, faz 2 linhas de 4, eu acho que o caminho é esse daí. Turma, fim de papo aqui no nosso Sport Center. Então, é isso aí, nação. Mais um react que eu trouxe pra vocês agora, dessa vez do Sport Center. Outro ponto. Acho que foi o Silas, o Zupac, né? Tocou no ponto que o VP, ele acabou tirando o losango, desfazendo o losango, né, por enquanto. E no segundo tempo também, né, querendo ou não, ele acabou utilizando outra formação durante o segundo tempo. Eu acho que ele fez esse teste porque o jogo já estava resolvido. Então, ele acabou tendo essa facilidade de testar novas coisas no segundo tempo, né? Tirou os principais jogadores, né, por causa de cansaço também, é o primeiro jogo da temporada, então tem vários outros fatores incluídos nisso aí, né? Alguns torcedores, né, pelas redes sociais que eu vi, não gostaram, porque tirou a Arrascaeta, FTB, sei lá o que, mas faz parte, primeiro jogo da temporada e tem que poupar, né, visando já os próximos jogos. Ele depois colocou Cebolinha, Marinho, Pulgar, o Vidal mais avançado um pouquinho, né, e o Gabigol como referência lá na frente. Eu gostei muito porque Thiago Maia e o Pulgar ficavam ali na frente da defesa para defender mesmo, para defender os volantes ali. E o Cebolinha e o Marinho como ala, entendeu? Jogando tipo como ala, entendeu? Ponta, porém mais recuado, né? Então ajuda a atacar, puxar o contra-ataque e também ajuda a defender, né? Ou numa possível subida de um lateral do time adversário, né? Então essa segunda formação eu gostei muito. Mas óbvio que não sei se o Vidal vai ser muito utilizado, mas eu acho que sim, né? O Marinho, de acordo com o que eu vi alguma notícia, o PP não gostou muito do Marinho, né? Mas é um bom jogador. Até agora não caiu nas graças da torcida, o Marinho, mas é um excelente jogador, o Marinho. É isso aí, tamo junto, nação. Esse foi um resumo bem rapidinho, tamo junto. Valeu! Qualquer sugestão aí de melhoria ou crítica também, pode colocar aqui nos comentários. Tamo junto. Valeu! Deixa o like. Aqui, olha lá embaixo. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e depois saia para comemorar igual com o Cavalinho do Flamengo. Tamo junto.